Então a gente chega na nossa última aula, na parte geral de esteroides anabolizantes, onde a gente vai falar sobre os tipos de drogas que existem. Além da testosterona bioidêntica, aliás, isso é uma coisa que vale a pena falar aqui. Toda testosterona ela é bioidêntica. Por quê? Porque a molécula da testosterona que a gente consome exogenamente, ela é exatamente igual à que a gente produz. Então essa ideia dos médicos aí que eles falam de testosterona bioidêntica é besteira, porque toda testosterona é bioidêntica. A não ser quando há uma modificação da molécula, mas aí é uma outra droga. Então aqui você tem um diagrama da composição molecular da testosterona, né? E você vê as ligações de carbono e aonde ocorre cada uma das modificações para a gente ter as classes das drogas. Uma outra coisa também que é importante a gente passar aqui é que normalmente quando você vai consumir uma droga, seja a testosterona ou uma modificação como a nandrolona, como a trembolona, como a boldenona, elas são ligadas a ésteres para deixar com que a liberação e a absorção dessa droga ela seja mais controlada, mais estável, tá? Porque senão a concentração ela subiria muito rápida e cairia muito rápido também, como acontece exatamente na testosterona suspensão. A testosterona suspensão ela é uma droga que não tem éster nenhum. Então, o que os químicos fazem? Eles ligam éster a essa molécula de testosterona que ele vai liberando aos poucos para essa testosterona ser absorvida. Então, dentro desses ésteres, existem os ésteres curtos, os médios e os longos. O que vai diferenciar deles é o quão vai demorar para essa testosterona ser liberada para ser absorvida. Então os ésteres curtos eles têm uma meia-vida menor, os médios uma meia-vida maior e os longos uma meia-vida muito maior. Como a gente vai ver quando a gente vai abordar cada uma das drogas na aula específica sobre os perfis de drogas. Outra parte importante também da análise de esteroides é a família que ele se encontra. Então nós temos três grandes famílias: as testosteronas e os seus derivados, as 19-nor e os derivados do DHT. As testosteronas e derivados elas tendem a aromatizar e também elas reduzem em DHT. E por essa redução, por essa tendência à redução, normalmente elas têm uma alta virilização. Só que assim, isso é falando de maneira geral, porque nem sempre isso é verdade. Aqui nem, por exemplo, a boldenona, ela é uma derivada da testosterona e ela não tem uma alta, ela não converte muito, ela não reduz muito em DHT. Mas isso nem sempre é verdade, porque a boldenona, por exemplo, ela é um derivado de testosterona e ela não reduz muito, tanto é que a virilização dela não é tão grande, muitas mulheres utilizam. As 19-nor, que tem forte ligação com os receptores androgênicos, né? Então elas têm uma resposta muito anabólica. Ela tem grande supressão do eixo HPT. Então, quando você começa a consumir uma 19-nor como uma trembolona, uma nandrolona, o seu eixo HPT ele praticamente para instantaneamente, né? Ele é suprimido, ele para de produzir. O feedback negativo é muito forte. E elas tendem a não aromatizar e não reduzirem, tá? Mas elas tendem também a cortar o eixo da dopamina, suprimir o eixo da dopamina e assim aumentando a prolactina. E por último nós temos os derivados do DHT, que tem uma baixa potência, uma fraca ligação com os receptores androgênicos e normalmente diminuem bastante o SHBG. A gente vai ver que nem sempre é verdade que elas têm uma baixa potência, como por exemplo o hemogenin, né? A oximetolona, ela é um derivado do DHT, mas elas têm essa característica de diminuir muito o SHBG e conseguir ser utilizado como uma forma sinérgica com uma testosterona. Então, enquanto elas abaixam o SHBG, a testosterona que você está usando também fica livre para agir nos tecidos, além dos efeitos da própria droga do derivado do DHT, obviamente. Então, aqui a gente vê algumas das moléculas, né, das drogas que são modificadas da testosterona. Se você pegar lá no começo
a molécula da testosterona e pegar cada uma dessas moléculas que você está vendo aqui, que são das drogas já manipuladas, já modificadas, você vai ver que a base é a mesma, porque a base é a molécula de testosterona. Só que ela tem algumas modificações em alguns carbonos, né? Por exemplo, a 19-nor ela tem uma modificação, ela tem esse nome justamente porque ela tem uma modificação no carbono 19. A 17-alfa-quilada também, ela tem uma modificação no carbono 17, tá? E assim por diante. E aí a gente entra num outro conceito que é extremamente importante, que são as classes de drogas, que existem duas classes, a classe 1 e a classe 2. A classe 1, elas se ligam fortemente aos receptores androgênicos, e todos os mecanismos de ação dela provêm dessa ligação forte. Enquanto as drogas de classe 2, elas não têm essa forte ligação com os receptores androgênicos, e os efeitos anabólicos dela, os efeitos que a gente quer de performance, os efeitos ergogênicos, eles vêm de outros mecanismos, tá? Então é isso, essa foi a última aula desse módulo geral de recursos ergogênicos, e a gente vai começar a entrar especificamente em cada uma das famílias e cada um dos perfis das drogas, beleza? Então eu te vejo na próxima aula.